Vamos falar de Marília agora em relação a essa situação. Até o final dessa semana, o comparecimento às unidades escolares municipais é facultativo. E a partir da semana que vem, a Prefeitura antecipou o recesso escolar. O desfile cívico de 4 de abril, que marca o aniversário da cidade, foi adiado para setembro. As medidas foram divulgadas pela Prefeitura hoje. Marília tem 9 casos suspeitos da doença. Vamos ver. A coletiva foi realizada no gabinete do prefeito de Marília. Representantes de todos os hospitais da cidade, incluindo Santa Casa, o HC e o Hospital Universitário, juntamente com a Direção Regional de Saúde e Vigilância Epidemiológica, discutiram maneiras de conter a pandemia do novo coronavírus. O prefeito de Marília disse que a cidade está seguindo a orientação do governo estadual quanto à realização de eventos, mas pode elaborar um decreto restringindo ainda mais a aglomeração de pessoas. Hoje o limite é para eventos com até 500 participantes. Já anunciamos a transferência do nosso desfile de 4 de abril, aniversário de Marília, para o dia 7 de setembro. Tivemos uma reunião com a associação, o sindicato de bares, restaurantes e similares, como boates e tal, que também vão estar diminuindo, aumentando os espaçamentos e diminuindo a oferta de público para diminuir essa interação, esse contato. A cidade de Marília tem 9 casos suspeitos do novo coronavírus. Todos estão sendo tratados em casa, sem a necessidade de internação. Quem apresentar qualquer problema respiratório deve procurar a unidade básica de saúde em primeiro lugar. O paciente ele pode procurar as unidades de saúde quando o paciente está com um quadro gripal. Tem paciente que não precisa nem procurar, quando a gente só está tossindo e espirrando, né, a gente não precisa procurar uma unidade de saúde, é um quadro gripal, um resfriado. Né? A gente só procura a unidade ou atendimento se a gente tem febre e se a gente apresentar desconforto respiratório. As escolas municipais suspenderam as aulas totalmente a partir do dia 23. Pais que trabalham e precisam deixar o filho na escola poderão fazer, mediante a assinatura de um termo de responsabilidade. Os hospitais já se preparam para um aumento exponencial da demanda. O Hospital das Clínicas, que anunciou medidas para conter a pandemia, as cirurgias eletivas, aquelas marcadas antecipadamente, foram suspensas. O objetivo é economizar material hospitalar e deixar livres mais leitos. O Hospital Universitário também anunciou medidas para lidar com a pandemia. A gente já estipulou uma ala específica e que é de dificuldade de acesso para o restante dos pacientes, que vai ser específica para pacientes do Covid. A mesma coisa a gente está fazendo na UTI, a gente vai isolar uma UTI exclusiva para o Covid. Hoje a gente tem o horário de visita livre. Infelizmente, nós teremos que restringir para que as pessoas circulem em momentos diferentes dentro do hospital. Nós somos um hospital universitário, a gente tem muito fluxo de acadêmicos lá dentro, então a gente está tirando um grande volume de acadêmicos que nesse momento ficarão com suas atividades suspensas, não terão prejuízo porque elas serão recuperadas no futuro. Nas ruas, aos poucos, a rotina começa a ser modificada. A Débora saiu de casa e veio de carro, ao invés de usar o transporte coletivo. Só tem saído quando há extrema necessidade. Por exemplo, hoje tive que vir, a escola do meu filho agora está sem aula também. Então, como eu tinha que vir, que eu precisava pagar uma conta, até evitei de vir circular, vim com o carro, para não ficar no meio de aglomeração. Essa é a principal recomendação dos infectologistas, que defendem uma ampliação das restrições. A orientação é para ficar em casa e não participar de reuniões e aglomerações de pessoas, por menor que elas sejam. Então a gente vai começar a listar isto não, isto não, isto não. O que não é prioritário não tem que ser feito neste momento. Pode ser que daqui a 48 horas ou uma semana essa restrição seja até maior. Mas no momento é se recolher. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que as pessoas fiquem distantes umas das outras pelo menos 1,5 metro. A gente está aqui na entrada do hospital e a gente percebe que as pessoas não estão seguindo essa recomendação. Estão muito próximas, inclusive falando uma perto da outra. O João veio de Mariápolis para trazer a esposa para fazer exames em Marília. Ele estava preocupado com a contaminação. A gente fica meio cismado, né? Porque
onde a gente mora até agora não teve nenhum caso, mas a gente fica meio... porque a gente não sabe os sintomas certinho. A gente pode confundir com dengue, alguma coisa, mas realmente é uma coisa preocupante, porque ninguém esperava que ia acontecer isso, né?